1000 portas pra entrar, 1000 convites. No começo tudo é lindo, amigos, mulheres, dinheiro, luxo. Mas quando a casa cai ou você tá debaixo do chão, ninguém lembra de você, ladrão. Não tem amor de puta e as notas de 100 não tem mais valor. Só restou a dor pra aquela que nunca te abandonou. Uma vez ele te chama, irmão, te ilude com prazeres pra uma vida de ilusão. Não caia nessa não, você é só mais um entre um de 1 milhão. No começo foi tão belo, nem lembrei da cela fria. Status, dinheiro era tudo que eu queria. Os problemas aumentando, não posso fraquejar. No dia que eu cair, só minha velha vai chorar. Na vila tem um monte querendo meu lugar. Cadê meus aliados que falam que era fechado? Quando eu mais precisei, eles me abandonaram. O valor de hoje em dia tá nas notas de 100. Se você não tem nada, você não é ninguém. Os malotes que perdeu o valor quando tá de frente do seu promotor. O crime não vale a metade quando a polícia ou a saudade invade. Gladiando na selva de pedra, eu não desisto. Tô pronta pra guerra, guerreira que não gela e não deixa falha, de cabeça erguida diante das batalhas. Gladiando na selva de pedra, eu não desisto. Tô pronta pra guerra, guerreira que não gela e não deixa falha, de cabeça erguida diante das batalhas. Em meio ao vale escuro, pensamento obscuro, maldita ambição te leva à perdição, te coloca lá no topo pra depois jogar no chão. A sede de vingança envenena o coração, cresce a maldade e corrompe a nação. Moleque de 3 abandonou a escola, não quer mais estudar, quer dinheiro, quer pistola. O amor ficou escasso, a lealdade desconheço. Tudo nessa vida um dia tem um preço, não adianta chorar quando o cão vem te buscar. Você que escolheu, agora vai pagar. Quando o sangue jorrar, você não volta atrás, e o que foi perdido não se recupera mais. Trilhe outro caminho, Deus tem mais pra sua vida. O crime não compensa, encontre uma saída. Gladiando na selva de pedra, eu não desisto. Tô pronta pra guerra, guerreira que não gela e não deixa falha, de cabeça erguida diante das batalhas. Gladiando na selva de pedra, eu não desisto. Tô pronta pra guerra, guerreira que não gela e não deixa falha, de cabeça erguida diante das batalhas. Vida do crime é traiçoeira, muitos já se foram e a cadeia sempre cheia te oferece status, luxo e fama. Quando você cai, vai gozar com a sua grana. Deus que faz a proteção te livra na maldade do inimigo sanguinário e da cilada do diabo. Aliado cê não tem, só quando tá por cima acabou o dinheiro, ele sai da sua vida. O crime é sujo, mas não admite falha. Deu mole, vacilou, te leva pra uma vala. No começo é tudo flores, depois tu paga o preço. Cela fria, só tristeza e visita no domingo. O jogo é sempre o mesmo, só muda o jogador. Saia dessa vida de choro e muita dor. Muitos na ambição esquecem do amor. Não liga pra família, não vê mais o valor. O inimigo quer te usar pra você fazer o mal, te dar muito dinheiro e te fazer mais um refém. Ele quer te iludir, fazer acreditar que tudo na sua vida nunca vai mudar. Mas o Senhor pode mudar, não desista dos seus sonhos, você tem que acreditar. Vida do crime é sem futuro, não durma no barulho dessa vidinha de ilusão. É passo pro caixão, cadeia nunca mais, ai, eu quero é paz. Vida do crime é sem futuro, não durma no barulho dessa vidinha de ilusão. É passo pro caixão, cadeia nunca mais, ai, eu quero é paz.
Sai enquanto é tempo, recomece sua vida. O crime não compensa, Deus tem mais pra sua vida. É tempo pra recomeçar, basta acreditar que um novo caminho você pode trilhar. Nada tá perdido, soldado não morreu, apenas foi ferido. Se erga pra batalha, você é gladiador. Lute até o fim para ser um vencedor. Você tem que acreditar que seus sonhos é possível, e com o Senhor você será imbatível. Tudo o que faz tem um preço a pagar. Levante a cabeça, não se deixe abalar. Com Deus na minha vida, vou seguir invicta. Sou blindada no sangue de Jesus Cristo. Vou recompensar o tempo que perdi, dar orgulho pra rainha e fazer ela feliz. Vou ficar de boa, voltar pra minha quebrada, rever os parceiros, trombar rapaziada. Malandragem é viver sem guerra e sem algema, correr pelo certo no caminho correto. Chega de maldade, vou limpar meu coração. Cansei de ser refém da escuridão. Vida do crime é sem futuro, não durma no barulho dessa vidinha de ilusão. É passe pro caixão, cadeia nunca mais, aê, eu quero é paz. Vida do crime é sem futuro, não durma no barulho dessa vidinha de ilusão. É passe pro caixão, cadeia nunca mais, aê, eu quero é paz. Salve, salve galera! Este é o projeto RapDF, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, uma realização da Associação Respeito e Atitude Área, com fomento do Fundo de Amparo à Cultura e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Nós vamos dar início agora a uma série de 11 palestras, de vídeo palestras, com temas importantes para o processo de ressocialização de jovens, que estão cumprindo medida socioeducativa. E para dar início à nossa sequência de palestras, o nosso primeiro tema vai ser os desafios da ressocialização, os desafios dos egressos, quando saem da unidade de internação e voltam para o convívio social. Quais os desafios eles enfrentam? Quais desafios vocês vão enfrentar quando vocês terminarem de cumprir sua medida socioeducativa? Para bater esse papo com a gente convidou um camarada que ele já está na caminhada com a gente aí desde 2016. Ele já passou pelo sistema socioeducativo, ele já passou pelo sistema prisional. Hoje ele está formado em sociologia. Hoje ele virou palestrante, já visitou mais de 200 escolas com o seu projeto Papo Franco. Hoje ele trabalha na Câmara Legislativa como assessor parlamentar, mas essa caminhada dele também não foi nada fácil. Mas ele é a prova viva que no nosso caminho pode até ter alguns obstáculos, pode até ter algumas pedras na nossa estrada, mas a gente pode colecionar pedras e seguir em frente e alcançar nossos objetivos, nossas metas, e esse é o desafio da ressocialização. Firmeza? Então, eu vou passar a palavra para esse nosso camarada, nosso exemplo, nossa referência, Emerson Franco. É com você, meu mano. Salve periferia, muito bom dia, irmãs e irmãos. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando, se protegendo. Aqui é Emerson Franco. A convite do professor Francisco, quero desde já agradecer mais uma vez pela parceria, pelo convite, pelo espaço. Queria trocar uma ideia com vocês, resumidamente falar aí um pouco das dificuldades, que nós, irmãos e irmãs, enfrentamos na sociedade aqui fora quando passamos pelo sistema socioeducativo ou pelo sistema penitenciário, que é o meu caso, E aí eu queria falar também um pouco da importância da educação na minha vida, como uma ferramenta poderosa de transformação, de emancipação, de diminuição de distâncias no que diz respeito ao ingresso a uma faculdade, a espaços públicos de decisões,
onde eu cheguei, né, com o meu trabalho, com os meus esforços, enfim, né. Hoje eu tô com 31 anos, né, continuo morando aqui nessa quebrada que eu amo de paixão, que é Santa Maria Sul, né. Eu passei pelo sistema socioeducativo ali nos anos entre 2004 até 2006, né, época de CAGE, né, essa era a grande realidade naquele tempo, né. Passei também pela unidade de internação, hoje é conhecida como unidade de internação do Recanto das Emas, a UNIRE, mas no tempo em que eu era adolescente em conflito com as leis, era o CIAGO, né, Centro de Internação Granja das Oliveiras, hoje é UNIRE, no Recanto das Emas. Passei também pelo CESAME, né, CESAME era o ponto de chegada, e que fica em São Sebastião, né. Essas unidades que eu citei ainda existem hoje aqui na Federação, aqui no Distrito Federal, mas naquele tempo o CAGE, o Sistema Socioeducativo, não é nenhum exagero dizer que, na verdade, era um sistema punitivista, era um sistema que se assemelhava muito mais a uma penitenciária, a uma casa de detenção, do que propriamente a um sistema de reeducação, de ressocialização, de reintegração, né, como nós temos hoje, né? Digamos que nós avançamos. E eu cumpri medida socioeducativa, eu passei pelo CAGE, né, que aquilo sim se parecia verdadeiramente com uma penitenciária, com um sistema penitenciário. Depois que eu completei a maioridade, eu acabei fazendo do CAGE, das unidades de internação, uma ponte, e infelizmente eu fui parar no sistema penitenciário, né? Com 18, quase 19 anos de idade, cumpri 7 anos de uma pena de quase 20 anos, né? Por atos infracionais, por atos criminosos, e infelizmente eu acabei, né, conhecendo a realidade da carceragem da Papuda aqui no Distrito Federal, né? Depois que eu saí, né, tanto do socioeducativo naquele tempo, quanto do penitenciário, agora há poucos anos atrás, não muito diferente das irmãs e dos irmãos que também tiveram uma vida muito parecida com a minha, né, no que diz respeito à criminalidade, ao envolvimento com drogas, com a violência urbana, e enfim. Eu encontrei muitas dificuldades, principalmente para conseguir trabalho, né? Principalmente para ter oportunidade no mercado de trabalho, para conseguir um trampo, né? Até mesmo para voltar para a escola, né? Foi muito difícil a realidade, né? Foi muito complicada, tive que lutar muito, tive que batalhar muito. Muitas portas de muitas empresas fecharam na minha cara, as pessoas me julgavam, né? Tanto pela aparência física quanto pelo nada consta, que constava diversos atos infracionais, diversas penas, né? E continuei me apresentando no juiz a cada 14 dias, né? Quando eu estava de prisão domiciliar, e por não conseguir oportunidade no mercado de trabalho, foi que no ano de 2016, mais precisamente em maio de 2016, ou seja, vai completar 5 anos agora, por revolta ao sistema, né, por não conseguir oportunidade de trabalhar, né, a minha filha já tinha nascido, eu precisava muito, né, de um trabalho, de uma assistência, para que eu pudesse suprir as necessidades da minha filha, principalmente, e as minhas também. Eu acabei criando o projeto social Papo Franco, né, que resumidamente consistia em ir para as escolas públicas e contar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência, um pouco da minha realidade, do que eu passei no CAGE, do que eu passei na Papuda, no PDF-1, no PDF-2, no núcleo de custódia também. Não gosto de chamar de testemunho, na verdade eu ia para as escolas públicas para contar um pouco da experiência que eu tive dentro do sistema socioeducativo e do penitenciário, né? Aí veio o apoio da Regional de Ensino de Santa Maria e nós fizemos um contrato, eu entrei como educador social voluntário. Então, durante os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, eu passei por centenas de escolas
públicas de ensino fundamental e médio das periferias aqui do Distrito Federal e do entorno sul. Nós demos vida ao Papo Franco, né? Estruturamos, né? Fomos em busca de parcerias e eu tenho muito orgulho de dizer que hoje o Papo Franco ele tornou-se conhecido, né? As atividades pedagógicas, as atividades culturais, né, educativas, elas consistiam em falar sobre rap, em falar sobre os valores e a importância dos estudos e da educação para as nossas vidas, falar de livros, né, falar de ocupar espaços, de empoderamento, né, fazer um trabalho mesmo de conscientização, um trabalho preventivo para evitar de alguma forma que os nossos jovens, que os nossos adolescentes fossem parar dentro das unidades de internação. Terminei o meu ensino médio, né, quando eu saí do sistema, escola pública, entrei na faculdade com a ajuda de alguns professores, inclusive da UISM, né, conseguimos uma bolsa, eu fiz licenciatura em Sociologia, me formei no ano passado, mesmo em meio à pandemia, graças a Deus consegui me formar, né? Hoje tenho muito orgulho de dizer que sou professor de Sociologia, estou estudando, estou batalhando muito para ser aprovado no próximo concurso da Secretaria de Educação, entrar, né, na Secretaria e poder dar aula de Sociologia nas escolas aqui da Quebrada. Estou muito próximo aí, com o apoio da editora Reflexos, de publicar, né, um livro meu que se chama Francas Palavras. São 51 poemas que serão divididos em 2 volumes, onde eu conto um pouco da minha história de vida, onde eu falo sobre a educação, onde eu falo sobre periferia, sobre infância, sobre juventude, sobre escola, né? E hoje, né, eu não devo absolutamente mais nada para a justiça brasileira, né? Ganhei perdão de pena, hoje meu nome está limpo, tenho muito orgulho de ser pai da Catarina, que esse ano vai completar 8 anos de vida, tenho os meus projetos sociais, hoje eu trabalho na Câmara Legislativa do Distrito Federal como assessor parlamentar, tenho muito orgulho de continuar morando aqui na minha quebrada, tenho muito orgulho do que eu me tornei, e hoje de alguma forma o projeto social Papo Franco, as minhas palestras, as minhas aulas, o livro que está muito próximo de ser lançado, de alguma forma vem mobilizando a periferia, de alguma forma vem conscientizando os nossos jovens, os nossos adolescentes, e eu me sinto muito orgulhoso por isso tudo que nós estamos construindo, através dos livros, através das aulas, através da educação. E eu tenho certeza que todos os irmãos e irmãs que estão dentro tanto do sistema socioeducativo de todo o país como do penitenciário têm totais condições de dar o primeiro passo, de buscar a mudança, de buscar a transformação de vida, né? Seja por meio da educação, por meio dos livros, da profissionalização, né? Eu tenho certeza que a gente consegue ir muito mais longe, né? Hoje, mês que vem eu completo 32 anos de vida. Disseram que eu não passaria dos 19 porque de fato eu vivi de uma forma muito intensa a vida do crime, o uso exagerado de drogas, mas hoje eu ando de cabeça erguida sem dever nada para ninguém, estudo pra caramba, trabalho muito e eu tô aqui para deixar o meu salve, meu agradecimento e dizer para vocês que estão assistindo esse vídeo, nós temos sim condições de vencer na vida através da educação, né? De ser referência, de ser exemplo na nossa quebrada. Firmeza, satisfação, tamo junto, muito obrigado de coração. Resistir é preciso, lutar é necessário e a educação ela transforma, emancipa e ela muda as nossas vidas. Tamo junto, velho. Obrigado. Satisfação. Emerson Franco. Valeu. E aí, galera, gostaram da palestra, vídeo palestra do nosso querido Emerson Franco? Então se liga que vai ter muito mais, ainda temos mais 10 episódios pela frente. Esse foi só o nosso primeiro episódio, certo? Do nosso projeto RapDF, ressocialização, autonomia, protagonismo, fomento do Fundo de Amparo à Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa
e uma realização da Associação Respeito e Atitude Área. Firmeza? Até a próxima, galera. Tamo junto. Trancafiada entre essas grades, pensando na liberdade. Somos gladiadoras lutando pela igualdade, correndo pelo certo para cobrar o errado. Somos guerreiras de fé, esse é nosso legado. Pra quem desacreditou, estamos de pé outra vez, rompendo esse sistema que só nos inflige leis. Aqui quem tá na voz é uma guerreira de fé, que nunca se abala, sempre de cabeça em pé, sem deixar transparecer na corrida pra vencer. O Senhor é do meu lado, tudo vai se resolver. Sou guiada e protegida pelos seus anjos armados, na batalha infinita, lutando contra o diabo. E esse tempo que não passa, essa agonia que maltrata, deito na minha jegue, imaginando a quebrada. Pensamento a milhão, sonhando com a liberdade, sonhando com a liberdade. Aprisionadas no sistema, lutando pela igualdade, quebrando com o machismo que impera na cidade. Aprisionados pelo sistema, lutando pela igualdade, quebrando com o machismo que impera na cidade. As guerreiras de fé nunca vão se calar, nunca vão se calar. As guerreiras de fé nunca vão se calar, nunca vão se calar. Eu acordei cedo e saí pro banho de sol, trombei meus parceiros truvando um futebol. Na hora eu lembrei do tempo de criança, do tempo que eu brincava e aprontava na infância. Nada é pra sempre, isso também foi interrompido quando a necessidade trombou o meu caminho. Quando eu fui pra pista ganhar, buscar tudo aquilo que minha mãe não pôde dar. Estudar, parceiro, por aqui é tipo lenda, a escola tá lotada e as vagas tá suspensa. Precisamos de escola, eles investem em presídio. Sem educação aumenta a taxa de homicídio. Eles não dão importância, muito menos atenção. Ainda fala que o jovem é o fruto da nação. Muitos como eu tá no sócio-educativo, várias oportunidades, mas eu mesmo não vi isso. O ECA diz que nosso direito é lei e joga nós pro alto como sempre outra vez. Pra eles a ressocialização tá em andamento, pra nós é só guerra, ódio e sofrimento. Pra sobreviver no sistema tem que gladiar, botar pra exemplo quem desacreditar. O ECA tinha que ver a nossa realidade, mostrar que o ambiente é concentrado na maldade. E ainda querem diminuir a maioridade, deixar as crianças privadas da liberdade. Muita coisa mudou, isso também vai mudar. Pras novas gerações nunca pare de lutar, lutar pela liberdade em toda caminhada. Martin Luther King e também Goldandara. A força do guerreiro é combater e não fugir, como Lupita Nyong'o e também igual zumbi. Como eles gladiou, eu também vou gladiar. Como o parceiro falou, só basta acreditar. Nós tamo aí representando o DF. Um salve na quebrada, Gama 3 do Leste. É 3 do Leste. Um salve na quebrada, Gama 3 do Leste. Salve, salve galera do projeto Rap, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo. Eu quero apresentar para vocês um guia para iniciantes no rap, para vocês que estão querendo ser um rap profissional. É um guia geral que vai ajudar vocês a entenderem o que vocês precisam estudar e o que vocês precisam se aprofundar, para vocês conseguirem ter consciência do que fazer e o que compreender para poder construir uma carreira consolidada como rap profissional. Vamos ao vídeo. Então vamos lá, galera. Guia rápido para quem está começando no rap. Tópico 1. Você tem que ser íntimo do ritmo. Todo ofício, toda carreira que a gente quer seguir, existe um pré-requisito, existe uma habilidade mínima.
Então vamos supor, você quer ser pintor, então você tem que ter habilidade com o pincel, você tem que entender de cores. No rap, a gente precisa ser íntimo do ritmo, a gente precisa dominar o ritmo, cantar em cima da batida, cantar em cima de qualquer coisa que marque o tempo. O ritmo é o pilar para você poder fazer o rap. Então você tem que ser capaz de se envolver com ritmo, seja com uma batida, seja com metrônomo, seja com alguém tocando um instrumento acústico, sendo você fazendo a capela. Por exemplo, deeply in my zone, back against the wall, surrounded by a million me, prepare to go to war, cause I'm my worst enemy, I'm my worst enemy, I'm my worst enemy. Even when I lose, I win. Nigga, you will not defeat me. Everything I did and everywhere I've been. Nigga, my life has not been easy. Oh, everywhere I turn, everywhere I go. Every corner, every street, avenue, road. Hey man, come on, drop your beat. Pistol corrija mi bhaiya matha thakna thik karon pistol letale ami koira like feet sobe chuno vedike taka dekho kemne pistol corrija ami to matha nosto kori abe balo moto jane are dekho to bhaiya to bujhe to jabe to jane to bujhe to rap to maira to matha to nosto to koira to disti to taka to dekho to tumi to rap to kemune mari. Vocês estão com a vida ganha, brincando de emular playboy. Vivi num filme de Homem-Aranha, brincando de ser anti-herói. E o que é real, hoje é boçal. O que é legal é deep fake, fake news e tal. Tá ligado? Você tem que ter a manha de ficar íntimo do ritmo. E aí tem uma questão que ela é meio complexa, porque nunca ensinaram ou nunca vi ninguém falar o que determina se alguém tem habilidade ou não para fazer rap. Eu criei uma visão, não é a verdade absoluta, tá? É só a minha experiência, é o que eu enxergo, é o que eu percebi ao longo do tempo como produtor e como rapper, há 17 anos fazendo isso, como rapper e 5 anos como produtor, é que se você tentar fazer rap, se você tentar encaixar no beat, se você tentar fazer isso por um ano seguido, tentar fazer mesmo, constantemente, todo dia, um dia sim, um dia não no máximo, tentar fazer isso, e você não achar que você tá conseguindo evoluir, que você não tá cantando no tempo, que você não tá conseguindo encaixar, então isso não é pra você. É simples assim. Tem uma galera que tem uma teoria assim: se a gente se esforçar, a gente consegue fazer qualquer coisa, que a dedicação supera o talento. Nenhum dos dois lados é 100% verdade, porque também não adianta você ter talento e você não se dedicar e você não se esforçar para aprimorar o que você tá fazendo, né? Você precisa estudar, se dedicar, ensaiar para que fique melhor ainda o que você faça. Mas também a gente dizer que só a pessoa se esforçando para fazer alguma coisa ela vai conseguir é uma coisa que foge da realidade, por dois motivos muito simples. Todos nós temos vários estímulos, seja conscientemente, seja incentivado ou inconscientemente pela nossa experiência, todos nós temos estímulos para várias coisas na nossa vida. E esses estímulos acabam dando uma percepção, ampliando a nossa percepção para a gente fazer determinadas coisas. Então, alguns estímulos fazem com que algumas pessoas cozinhem melhor que as outras. Alguns estímulos fazem com que outras pessoas consigam desenhar melhor do que as outras, tá ligado? Pode até ser que se você se dedicasse, você conseguiria fazer um bom desenho, mas nada se compara com alguém que recebeu estímulo para desenhar, seja indireto ou indiretamente. O cara que desenha no nível da Marvel. A primeira coisa que eu quis ser na vida foi ser desenhista da Marvel. E por mais que hoje eu possa tentar me dedicar a fazer desenho, eu tenho predisposição mais fácil para fazer música. Então, você tem que capitalizar naquilo que você sabe fazer, sacou? Então não adianta você ficar tentando forçar se você não sabe fazer a parada. Eu não sou charlatão, não vou ficar falando para as pessoas que tudo é possível para todo mundo, porque isso é mentira, isso foge da realidade. Mas se você tentar fazer isso constantemente durante um ano e isso não for sua praia, não é para você, simples assim, certo? Mas não significa que você não possa trabalhar com rap, porque tem muita gente apaixonada por esse estilo. Eu já falei que vocês podem trabalhar com rap, para quem tem paixão por isso. Você não precisa ser o cara que tá no palco principal. A gente precisa de uma equipe, a gente precisa de empresário, a gente precisa de produtor, a gente precisa de design, a gente precisa de operador de som, a gente precisa de várias pessoas. E se
você é apaixonado por rap e não tem a manha de fazer o rap em si, né, a habilidade de cantar em cima do beat, pode procurar alguma coisa que você vai realmente ser útil para essa cultura, certo? Segundo tópico, dominar a métrica. Você precisa ter domínio sobre a métrica, porque a métrica nada mais é do que o jogo de palavras dos versos, né? Para você poder construir os versos e as rimas. Então uma métrica bem feita, um flow bem feito, não pode ter palavra engasgada, você não pode perder o ar, você tem que dar conta de cantar aquilo que você está fazendo, você tem que cantar de forma confortável. Para que você consiga fazer um flow fluente e você consiga cantar de maneira confortável, você precisa se aprofundar sobre métrica, acertar nas palavras. E nem sempre a gente precisa falar o português com a conjugação perfeita, que tudo fique certinho. Tem que ter um malandreado nas construções dessas métricas também, porque a gente também está falando de poesia. A gente não precisa ser literal nas conjugações. Então, procure estudar, se aprofundar sobre métrica, para que você consiga fazer um flow fluente. Métrica. Nós vamos falar sobre métrica. Vou falar de uma maneira simples, vai ajudar você a construir melhor os seus versos, as suas próximas músicas, se você tiver um pouco de dúvida sobre isso. A métrica, cara, nada mais é o conjunto de palavras que compõem o verso. A quantidade de palavras que se constrói um verso, falando aqui no sentido de poesia, construção de texto. Todo verso tem uma quantidade de palavras, mas elas têm uma harmonia, um ritmo entre si. Uma métrica, para ela ser bem alinhada, você tem que ser capaz de dizer todas essas palavras de uma forma harmônica e rítmica. Toda métrica tem uma finalização tônica, isso que define o rap. Sempre tem uma palavra final que dá aquela tonalidade, a gente espera que role uma complementação do próximo verso para concluir aquela tônica anterior. Toda vez que a gente está construindo uma métrica, a gente tem que ficar atento principalmente a essas duas coisas. Quando a gente canta esse conjunto de palavras por verso, sem gaguejar, sem perder o ar, e quando a gente tá dando uma finalização tônica naquele verso ali. Todo mundo une pra formar sua gang. Tem gente que une pra formar whole tank. Gang, entende? É essas tônicas que fazem o verso ter aquela marcação que a nossa cabeça gosta quando a gente ouve o rap. Intuitivamente, teve uma convenção por meio de várias músicas, de várias gravações. Se criou uma convenção de mais ou menos ali do que se espera, dessas métricas, do que a gente espera pra ficar legal pra nossa construção. Por exemplo, a gente pode fazer um verso, ou pelo menos não fica tão legal. Eu vou fazer essa tônica, meu mano, sem parar, sem pensar para onde vai fluir. Eu não quero nem saber, eu vou lá, vou fazer até enjoar, meu mano, eu não vou parar. Agora, quando você faz essa observação tônica, então, meu mano, eu vou aqui fazer o som, eu vou mostrando pra você que eu tenho dom. Som, dom. Essas tônicas que fazem essa harmonia, tá ligado? Você tá tendo essa união, porque tem gente às vezes que fala assim, pô, velho, mas não tá encaixando. Se o verso não tá encaixando, ou seu verso tem palavras demais, ou você não tá conseguindo dar o ritmo certo pra aquele verso. Dois casos, assim, que eu mais vejo. Ou você errou, a sua métrica tem palavra demais, ou você tá errando, né, no tempo de respiração. Quando você faz o verso certo, você não gagueja, ou você não deixa de respirar, tá entendendo? Tem que ter um espaço pra ficar legal, pra ficar fluente. Métrica é base fundamental pra gente conseguir criar um ritmo na hora da gente fazer o nosso flow. Vamos ficar atento à métrica, a métrica é muito importante. Resumindo, a métrica é o conjunto de palavras, que elas têm um segmento rítmico entre si, e no final ela tem sempre um final tônico, que o final do próximo verso tem uma complementação, uma conversa com a tônica anterior, beleza? Que mesmo sendo simples, esse entendimento de métrica aqui vai ajudar muita gente, beleza? Métrica. Terceiro tópico, se aprofundar na musicalidade.
gente precisa se aprofundar na musicalidade no rap. O rap, ele foi marginalizado culturalmente e ele carrega esse estigma até hoje. Então o que eu tô querendo dizer? Só porque você faz rap, você não se considera um cantor. Tá errado, te enganaram a vida inteira. Você é um cantor. Trate como isso. Você é um músico. Todo mundo que faz rap é músico. Não se menospreze, não se subestime. Não marginalize a sua consciência sobre isso. Estude sobre música. Se interesse em tocar um instrumento. Tente entender sobre teoria musical, se aprofunde, escute músicas de outros gêneros também para você conhecer outras nuances. Não fica só ouvindo rap. Tenta entender sobre jazz, tenta entender sobre reggae, enfim, escute música no geral. Não escute só as músicas que estão no momento, só as músicas que estão tocando na rádio ou então que chegam nas playlists do Spotify ou que os seus amigos estejam falando. Tenta ouvir música no geral, se aprofunde, se musicalize, comece a cantar, comece a brincar com a música, canta a música dos seus artistas preferidos. Musicalize a sua vida, entende? Traga música para sua vida. Quarto tópico: domine a performance ao vivo. Tenha o hábito de ensaiar suas músicas, para que você consiga executar suas músicas em qualquer lugar. Os caminhos que fazem criar o edema. Reconfigurar as frequências da sua antena. Vamos embora, então vamos embora. É dessa perreio que vive querendo rodear. Poderia ser estaleiro invadindo a cabeça da cultura popular. Esperando a notícia, Costa voltando dessa mente militar. Porque você às vezes fala da sua carreira, fala que faz rap, e às vezes alguém te aborda assim de surpresa. Pô, então mostra sua música aí. Às vezes pode ser que você mostre uma música sua lançada na internet, mas às vezes você tem uma música que você não lançou e que você considera uma música muito boa. Enfim, sempre esteja ensaiado, tenha o hábito de ensaiar suas músicas, assim como as pessoas têm o hábito de rezar, beber água. Ensaie, porque se você tiver o hábito de ensaiar, você vai estar preparado para poder executar essa música em qualquer lugar, e quando surgir alguma oportunidade, você vai conseguir ter segurança para mostrar aquele som que você fez. Então a performance ao vivo, ela é muito importante e ela é cada vez mais importante na minha visão. Por quê? Porque tem muita gente que às vezes fala que tá sem grana para fazer música e acha que por causa disso não deve fazer música, entendeu? Eu vou me aprofundar nisso num tópico mais à frente, mas se dedique em ensaiar, domine a performance ao vivo. E para dominar a performance ao vivo não tem segredo. É ensaiar, ensaiar e ensaiar, beleza? Quinto tópico: seja curioso com as palavras para evoluir as suas letras. Crie o hábito de ler as letras dos seus artistas preferidos, seja nacional ou internacional. Se for letra de gringo, procure a tradução, procure entender o sentido das palavras em português, procure ler dicionário, procure entender por que significa aquela palavra, qual a origem dela, também busca sobre isso. Etimologia das palavras é uma coisa muito interessante, sobre a origem das palavras. Você também tem que buscar aumentar sua leitura sobre livro, tentar buscar assuntos que te interessem. Não precisa ser livros de literatura, livros complicados. Procure um livro que a leitura seja prazerosa para você, nem que seja uma página por dia. Procure criar esse hábito de ler livro. Também procure ler as notícias diárias, porque isso também pode ajudar você a ter ideias de letra e também se situar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu indico o site É o País, que é um tipo de jornalismo que eu acho bem interessante, bem amplo, e tenta ler as notícias mesmo até o fim, não ler só a chamada das notícias. Também procure estudar sobre figuras de linguagem, que é um assunto do português, da nossa língua portuguesa, que também vai ajudar bastante você a ter criatividade para construir as suas letras, beleza? O sexto tópico é: pague um profissional para fazer as suas músicas. Hoje eu vejo muita gente dizendo que vai comprar um microfone, vai comprar uma placa de áudio e isso é o suficiente para fazer a sua música. O que eu tô querendo dizer? Nem todo mundo vai conseguir se produzir. Isso não é a verdade de todo mundo. E mesmo que a pessoa consiga aprender a se produzir, porque tem artistas famosos que aprenderam a se produzir e fazem os seus beats, chega um tempo, dependendo do nível de profissionalismo que você atende, que você também passa a pagar um profissional porque você precisa ter tempo para fazer as outras coisas. Então até esses artistas grandes também que se produzem ou que têm alguma habilidade passaram também a pagar um profissional
profissional para fazer os seus sons, tanto para otimizar o seu tempo, tanto para poder atingir o tipo de qualidade que a própria pessoa não consegue atingir. Porque não se compara alguém que tem experiência para fazer algo com uma pessoa que tá tentando lá se produzir há pouco tempo, não se compara. Então, é por esses dois motivos principais, pague um profissional para fazer a sua música. Primeiro, pela questão da experiência, da qualidade que esse profissional já tem em relação a você, e segundo, que nem todo mundo tem habilidade e tempo para poder fazer a própria música. Então, busque pagar um profissional em vez de gastar com equipamento de estúdio, porque às vezes não é para você. E uma forma importante para você tentar ver se você tem habilidade de produzir antes de comprar esses equipamentos, a dica que eu te dou é: pega um notebook velho, vai a uma lan house, pega o computador de algum parente e tenta produzir música ali, só com um notebook, com um microfone velho, um microfone barato. Se você conseguir tirar algum resultado de musicalidade com pouco equipamento, e se você vê que você tem paciência para fazer isso, aí sim você busca comprar equipamento, entender como é que funciona a produção a fundo, beleza? O sétimo tópico é: faça sua música independente de produção. E o Ministério da Saúde adverte: quem se diverte melhora a saúde. As divergências estão no contrato, eu não assino meu nome avulso. Nas entrelinhas enxergo descaso, letras miúdas disfarçam o furto. Clicou na página e fez o cadastro, pega-se os dados visando o lucro. Que escorram por poucos reais, acha que a vida é uma ficção. Sempre faça sua música independente de produção. Aprenda a tocar algum instrumento, aprenda a conhecer a sua voz, grava sua voz em programas como o Audacity, tenta fazer back vocal, tenta sempre estar conhecendo como funciona o seu vocal, tenta chamar alguém para tocar um violão em cima da sua música, para tocar um teclado. Você tenta aprender algum instrumento, tenta aprender sobre Loopstation, que é uma ferramenta muito legal pra gente poder fazer ali. A gente consegue fazer uma batida com a boca, consegue fazer uns back vocais. Tenta estudar sobre isso também, Loopstation, que é uma coisa que vai ajudar você a afinar a sua musicalidade. Ou seja, você pode às vezes não estar tendo condição de lançar uma música na internet, mas isso não deve impedir de você continuar fazendo a sua música, entende? Procure sempre afiar a sua música, aprender a tocar algum instrumento, sempre esteja fazendo música independente de pagar uma produção, independente de ter um produtor. E também usa os beats frees. Os beats frees para esse tipo de coisa, ele é super bem-vindo. Você pode colocar o beat free ali no fundo para poder mostrar para as pessoas uma performance ao vivo, entende? O que é diferente você pegar o beat free e lançar como uma música oficial, é diferente. O que eu tô falando é que você pode pegar um beat free, colocar no fundo lá para você apresentar para as pessoas na internet, no TikTok, no Instagram, no Facebook, enfim, para postar esse vídeo com uma trilha sonora para você poder mostrar a sua habilidade. Então, sempre faça música independente de produção também, beleza? Tópico 8. Aprenda a proteger e a divulgar a sua música. Aprenda sobre marketing, aprenda sobre divulgação. Hoje a internet está cada vez mais complexa porque tem muita gente lançando muita coisa. Então a gente tem que pegar muitas ideias de como divulgar a nossa música. Aprenda sobre isso e aprenda também a distribuir e a proteger as suas músicas. Como que eu consigo colocar minha música no YouTube? Como que eu consigo colocar a música no ONRPM, no Spotify? Aprenda sobre isso. E eu tenho minhas indicações sobre essa questão de carreira, de proteger a sua música. Eu vou colocar essas referências aqui, mas eu vou citar aqui também que, para facilitar na busca, que é o César Santos, que fala bastante sobre divulgação, dá muitas ideias fora da caixinha. O Novo Artista também é um canal muito legal para falar sobre carreira e divulgação. E a Bruna Campos, que fala bastante sobre direito autoral, sobre como proteger a sua música. Vou deixar esses links na descrição do vídeo. Busca essas pessoas para se aprofundar sobre esse assunto. Ou seja, recapitulando, aprenda a divulgar e a proteger a sua música. Tópico 9. Construa a sua identidade. Nem sempre o som que está rolando no momento é o seu estilo dominante. Então você precisa entender o que você gosta de fazer. Existem mais de 70 subgêneros dentro do rap. Tudo que eu tô falando aqui serve para todos os subgêneros do rap, inclusive o trap. Porque tem muita gente que às vezes fica me pedindo para fazer vídeo sobre trap, mas cara, o trap tá dentro do rap. O rap é o grande pai, é a grande casa, é a grande asa que cobre todos os subgêneros, inclusive o trap. Então tudo que eu tô falando aqui serve para todos os subgêneros. Então, construa essa identidade, porque
porque nem sempre o som que tá rolando no momento é o som que tem a ver com a vibe que você gosta. Então, existe um exemplo muito legal que é o Eduardo, do Facção Central. Ele é um cara que ele tem um tipo de construção sonora, um tipo de mensagem, que ele é fixo nessa mensagem, ele é fixo nessa ideia, e ele tem o público dele, ele tem a carreira consolidada nesse assunto. O que você acha dessa nova geração do rap, cara? O trap? Ah, mano, eu não discrimino ninguém, eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo, até porque eu acho que meu propósito é maior, é revolução. Então se eu for me apegar problemas, porque fulano canta assim, fulano... Entendeu? Eu acho que é muita infantilidade esse tipo de preocupação, eu acho que o propósito é maior. Mas do seu trabalho musical te influencia alguma coisa, cara? Ou o seu é old school mesmo? E aquele não, lá mano, mesmo, eu vou no meu estilo, eu vou no meu estilo, do meu jeito, entendeu? É assim, eu não sigo nenhuma moda, tenho o meu estilo de produzir, de cantar, e estilo de compor, mas eu acho que isso é legal a gente falar, porque muitas pessoas acham que por você ser de uma velha escola, chegou fulano, ciclano, você tem que discriminar. Eu acho que tem que ter respeito mútuo. Também não pode ter o cara da nova geração pagando de o melhor do rap. Porque quando o pai dele ainda nem conhecia a mãe dele, nós já tava nas pistas. Entendeu? Então nós já tava asfaltando, certo? Trabalharam pra mim, aí eu cheguei, aprendi muito. Tenho humildade, como eu te falei. Comecei a cantar rap porque eu vi o Taíde, mas eu vi vários caras fazendo show, falei, pô, quero cantar desse jeito, puta postura, legal. Tô dando um exemplo Brasil, um exemplo mais fora do mainstream, pra vocês entenderem que existem vários tipos de carreira, vários tipos de ideias, vários tipos de sons. Busca sobre referências de outros artistas, busque entrevistas sobre esses artistas, veja as entrevistas deles, veja o que eles se influenciam, como eles construíram a carreira deles, pra que você consiga construir sua própria trajetória, que você consiga construir a sua própria identidade. E às vezes também você pode ser um artista que é alguém que tem a habilidade de fazer a música do momento também, mas mesmo a gente tendo a habilidade para fazer a música do momento, a gente precisa fazer a música do nosso jeito, não os mesmos assuntos, da mesma forma que todo mundo faz, entendeu? Por exemplo, pão de queijo é uma coisa só, mas o pão de queijo que eu compro em Brasília é diferente do pão de queijo que eu compro em Minas, é diferente do pão de queijo que eu compro lá no Rio Grande do Sul. Vamos dar um exemplo. Tudo é uma coisa só, tudo é o mesmo elemento, mas cada um faz de um jeito, cada um tem o seu gosto, a sua forma de fazer. Eu sempre gosto de usar exemplos com comida porque é mais fácil, todo mundo come, então todo mundo entende isso. Então o que eu tô querendo dizer é que existem os temperos pessoais, as formas pessoais para poder construir a sua própria identidade. Mesmo que você faça algo parecido com todo mundo, sempre tem alguma coisa que se remete a você. Então o principal dessa questão da identidade é isso, é você entender nem sempre o som do momento é o seu estilo dominante, e que você também precisa aprender a fazer o som do teu jeito, mesmo que seja o som do momento, beleza? Tópico 10. Construa uma cena. Se interesse pela música de outros artistas. Para que você consiga ter uma amplitude na sua carreira, você precisa se interessar pela carreira dos outros. É dando que se recebe. Construa uma cena. Não existe as coisas na sociedade, procura arrumar soluções. Nessa vida, para a gente evoluir, a gente precisa se interessar pelos problemas. Porque o que faz a sociedade se mover, o que faz a humanidade progredir, são as pessoas que se aprofundam e se envolvem em resolver problemas. O problema é o nosso canal de evolução. Então busque soluções. Não tem um tipo de cena na sua cidade, não tem as coisas que você esperava. Você pode ter certeza que em algum momento alguém vai criar soluções. E essa pessoa pode ser você. Construa uma cena, construa uma carreira, entenda formas de como você pode evoluir o rap na sua cidade. Procura as pessoas que gostam de rap na sua cidade. Não necessariamente só gente que faz rap, pode ser gente que seja amante de rap. Se interesse pela carreira das pessoas, construa uma cena e busque soluções. Não adianta ficar buscando o apoio de alguém, achar que alguém vai te abraçar, que alguém vai te dar uma solução. Isso não existe. A gente precisa aprender a ter emancipação pra gente construir as coisas que a gente acredita. Não vai vindo além, não vai vindo nada, você que tem que ter atitude pra fazer a parada, certo? E pra que você se sinta mais forte, pra que você tenha mais energia pra fazer isso, busque pessoas que tenham o mesmo interesse na sua região, na sua cidade, no seu estado, pelo que você faz, beleza? O tópico 11 é: faça música em primeiro lugar por amor
por propósito. Tem muita gente ficando triste, deixando de fazer música por causa que não tem um determinado número de plays, não tem um determinado número de seguidores. Isso tá fazendo muita gente boa, muita gente talentosa se afastar da música, deixando de fazer música. E também tem muita gente desesperada para ficar famosa, e tem que ter cuidado com isso, porque ser famoso não necessariamente é ser relevante. Tem gente que vira notícia de jornal, e daí? Desaparece depois. A gente tá aqui para construir uma carreira, a gente não tá aqui para ficar virando meme involuntário, certo? A gente não tá aqui para tentar tudo pela fama. Você aparece numa capa, aparece num lugar, mas ninguém liga para você de verdade, pro que você faz. A gente tá aqui para construir uma relevância, e construir uma carreira leva tempo, mas a energia principal para você poder construir sua carreira, pode ter certeza que é o amor a isso que você faz. É a paixão, você tem que ter tesão para fazer essa parada. Porque se você não tiver tesão e amor por isso, então não é para você, certo? As outras coisas vão surgindo, você vai conseguindo aprender como é que divulga sua música, como é que aprimora. Não tem soluções fáceis não, gente. Não é fácil construir uma carreira. E tem altos e baixos também. Tem muita gente que fala, vou chegar no topo, o topo. Não é só sobre chegar no topo, que eu também nem acredito nisso, que isso é mó besteira. Ninguém chega no topo, tem altos e baixos em carreiras, entendeu? A gente não tem que ficar chegando em topo, a gente tem que evoluir nossa carreira, a gente tem sim que buscar a nossa progressão, as nossas habilidades, melhorar nossa divulgação, melhorar nossa qualidade, com certeza. Mas o que te move é a paixão. Se não for isso, se não for a paixão, se não for por propósito, eu faço isso em primeiro lugar por mim, porque eu gosto, porque eu sinto felicidade em fazer isso. Se esse não for o motivo principal, você vai desistir no meio do caminho, e provavelmente isso não é pra você mesmo, beleza? Então faça música em primeiro lugar por amor, por propósito, o que não significa que você também não deva se preocupar com outras coisas, mas esse tem que ser o pilar, esse tem que ser o seu combustível principal para você fazer música. Paixão, amor, propósito por isso. Tópico 12. Estude as ferramentas e os termos da sua profissão. Por que que isso existe? Por que que a gente grava com microfone? Quais são os microfones que existem? Por que que o Fruity Loops é o programa de produção mais popular do rap? Por que que existe esse pattern? Por que que a gente se guia pela bateria? O que que é beat? Qual a origem do beat? Qual a origem do sample? Se interessa pelos assuntos e pelos termos da sua profissão, daquilo que você se propõe a fazer. Isso vai te dar um pensamento muito mais amplo, e também vai fazer com que você saiba mais o que você está fazendo e o que você deve buscar para você continuar construindo a sua carreira. Então busque pesquisar a fundo sobre os termos, sobre as ferramentas da sua profissão, por que que elas existem e para que elas servem, beleza? Tópico 13. Crie métodos de organização do seu tempo. Mais rap e menos internet improdutiva. A internet, de fato, ela coexiste com a nossa realidade. Não dá mais pra gente separar a internet da nossa vida cotidiana, é verdade. Mas a gente às vezes perde muito tempo com notificação, com mensagem. Tem gente às vezes que pede até desculpa porque não respondeu uma mensagem na hora. Não, a gente tem que responder as mensagens no nosso tempo mesmo, que a gente tá trabalhando, que a gente tá estudando, que a gente tá fazendo outras coisas. A gente não pode viver na internet 24 horas em prol de outras coisas. Você também tem que organizar o tempo para que você consiga ter um tempo para responder as pessoas, ter o tempo para você estudar, para você fazer o seu trabalho, para você relaxar, enfim. Tem que organizar as coisas, né? E você precisa realmente definir. Vou separar 1 hora para fazer o meu rap aqui, vou estudar uma letra, vou ouvir uma música. Tem que separar, você tem que realmente sair da internet, tem que desligar as notificações, colocar lá só uma vibração, ou então notificação só para receber chamados urgentes. Converse com seus parentes, com as pessoas que são importantes para você. Se eu sumir um pouco da internet e tal, me liga aí se for urgente, manda uma mensagem em tal lugar, combina com as pessoas, porque a gente não pode ficar em prol da internet, senão a gente não consegue estudar, senão a gente não consegue ter produtividade para poder se aprofundar nesse assunto. Então crie métodos para se organizar no seu tempo, para você conseguir estudar e praticar o seu rap. Por último, tópico 14, mas não menos importante, estude sobre o hip hop, a cultura hip hop,
que é o fundamento disso tudo. Eu vejo que muita gente parou nas batalhas de rima. Parece que as batalhas de rima originaram todas as outras coisas e nada veio antes. Inclusive é um problema que a gente tem, né, de não olhar para o passado, de não entender a fundo, de maneira geral, que eu digo às pessoas, né? Então procurem entender sobre o hip hop, a origem do hip hop, que tem uma história maravilhosa, é uma história de superação, é uma cultura que foi criada no meio do caos, no meio da miséria, no meio de um cenário que não tinha perspectiva nenhuma, no meio da fome, no meio da marginalização. É uma história muito linda, a história do hip hop. Estude, entenda os fundamentos do hip hop, que é o que nos trouxe até aqui, que é o que faz a gente ser envolvido com rap, que inclusive o rap é um dos elementos do hip hop, que são 4 elementos, não sei se vocês sabem disso, procura saber, é uma história linda, é uma cultura maravilhosa, e como eu costumo dizer, se o hip hop morreu, ele virou entidade. Então o hip hop, ele pode ter morrido como carne, como cultura, como uma coisa, sei lá, tem gente que acha que o hip hop morreu de verdade, mas eu acho que é impossível. O hip hop criou as suas raízes, o hip hop está aí com os seus filhos, com as suas proles, com as suas gerações, estando na ativa, mesmo que as pessoas não saibam de onde vem, do porquê que elas fazem isso. Então procura saber sobre o hip hop, a origem disso tudo. O hip hop, ele é o responsável por tudo isso, por todas essas músicas, por todo esse amor que a gente tem pelo rap, pelo trap, pela batida, por todas essas coisas que nos envolvem, todo esse universo é regido pelo hip hop. Ele é o nosso sol da parada, entende? Ele é o sol desse nosso sistema solar do rap. Então procura saber sobre o hip hop, procura a origem disso tudo. Então é isso, galera. Esse foi um guia rápido para quem tá começando no rap, ou para quem tem o desejo de começar a fazer o rap e viver isso como ofício. Espero que tenha ajudado com essas ideias. Eu espero que esse mapa de ideias gerais sobre um guia rápido ajude vocês a compreenderem o que vocês têm que fazer e o que vocês têm que estudar para poder se aprofundar sobre esse estilo, essa profissão que a gente ama tanto, que é o rap, beleza? Então é isso, galera do Projeto Rap. Espero que vocês tenham gostado desse guia e que isso ajude vocês no caminho e que isso ajude na jornada de vocês, hein? Até a próxima, a gente se vê por aí. Queria tá falando de alegria pra quem chora, mas felicidade não faz parte da história. Selva de concreto, não existe simpatia. Sempre tô lutando, matando leão por dia. Aqui não tem amor, só lembrança da família. Saudade de um faz outros cometer chacina. Queria tá falando de alegria pra quem chora, mas felicidade não faz parte da história. Selva de concreto, não existe simpatia. Sempre tô lutando, matando leão por dia. Aqui não tem amor, só lembrança da família. Saudade de um faz outros cometer chacina. Aqui você chora e sua mãe não vê. Não quero nunca mais ver minha rainha sofrer. Ela pedindo, fica aqui comigo. A visita acabou, agora é próximo domingo. É difícil, irmão, quem falou que ia ser fácil? Esse é o momento que entristece o pátio. Dentro do barraco, vários mano indignado. Não existe piadinha, não existe papo errado. Tem coisa aqui que não tem como apagar. Fez mal pra minha família, não vou deixar passar. Penso aqui antes cedo do que tarde. Eu nasci homem, não vou morrer covarde. Sempre peço forças em minhas orações. A saudade enfraquece e atormenta os irmãos. É desse jeito, um salve nos ladrão. Recanto, Braslândia e São Sebastião. Aí atribulado, os mano da Chaparral. Tem STM, Riacho Estrutural. Pessu e Itapuã, Sol Nascente Areal. Samambaia, Céu Azul, Setor Ocidental. Santo Antônio, Águas Lindas, Sobradinho, Planaltina. Um salve 3 do leste pros mano da fazendinha. Um salve pros bandidos que contempla a humildade. Se fecha com o de nós, um brinde à lealdade. Mas firmão, tô pensando como deve tá o mundão. Muita coisa acontecendo, como anda meu irmão. Se alguém conspirar, pode crer, vai ter cobrança. Só de imaginar, já penso em matança. Não é brincadeira, nós vai chicotear. Não tem segunda chance pra quem desacreditar. Não é apologia, muito menos incentivo. É o cotidiano de todos os bandidos. É de todos os bandidos. É o cotidiano de todos os bandidos. Queria tá falando de alegria pra quem chora, mas felicidade não faz parte da história. Selva de concreto, não existe simpatia. Sempre tô lutando, matando leão por dia. Aqui não tem amor, só lembrança da família. Saudade de um faz outros cometer chacina.
cometer chacina. Saudade de um faz outros cometer chacina.